Não posso deixar, no entanto, de anotar, ainda que não digam diretamente respeito ao Chega, as referências aos dois nomes que ontem conhecemos de candidatura às eleições europeias. Se o nome do candidato da AD, Sebastião Bugalho, gera alguma perplexidade por ser o mesmo candidato que semanas antes fazia a avaliação de debates televisivos entre líderes de partidos, por ser o mesmo suposto jornalista e comentador independente que avaliava as disputas políticas e partidárias, que fazia comentários sobre André Ventura, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos ou Mariana Mortágua, e agora é candidato de uma lista que evidentemente estava em negociação já nessa altura, e é a evidência da promiscuidade perigosa que existe hoje entre alguma comunicação social e as listas dos partidos políticos. Uma candidatura de um comentador que salta diretamente de um estúdio de televisão para representar um projeto político em Portugal, e quando dias antes se pronunciava num estúdio de televisão sobre as características, capacidades, sobre a projeção de outros líderes políticos, é um mau sinal para a política, para a democracia e para o jornalismo em Portugal. Mas não era tanto sobre esse candidato que me queria pronunciar. É a escolha de Pedro Nuno Santos, de Marta Temido. Só um líder muito imprudente, ou com o desejo de dividir ainda mais o país, poderia apontar a Ministra da Saúde que se demitiu após uma grávida ter, mais uma vez, em Portugal, porque infelizmente não foi caso único, se ter confrontado com a morte por falta de atendimento hospitalar, só uma enorme imprudência ou o desejo de dividir ainda mais os portugueses podia fazer com que a escolha de Marta Temido fizesse sentido em Portugal. A ministra, a quem é quase consensual hoje, inclusive é Pedro Nuno Santos, de que a saúde estava numa das piores fases de sempre. A ministra que é o rosto e a responsável dessa saúde e dessas condições é a única figura que o PS encontra para encabeçar uma lista ao Parlamento Europeu. É um pouco perplexo e é um pouco bizarro que o Partido Socialista, depois de 8 anos de governo, em que provavelmente o pior dos segmentos em termos de serviço público que temos hoje é o segmento da saúde. Este segmento foi representado e incorporado por Marta Temido durante a grande maioria do governo socialista. E é ela a escolha de Pedro Nuno Santos para encabeçar a lista do Parlamento Europeu. Isto mostra duas coisas. No caso do PSD, mostra, obviamente, a incapacidade de recrutar fora. Um governo que não conseguiu maioria, um governo que não conseguiu recrutar a figura que queria, Rui Moreira, e que escolhe segundas linhas ou terceiras, sem se preocupar sequer, ele e o candidato, ele, Luís Montenegro e o candidato, com a verdadeira falta de vergonha, de imparcialidade, que ainda há poucas semanas e meses víamos passar pelas nossas televisões como comentador supostamente independente. Mais do que isso, no PS é mesmo uma falta de vergonha grosseira apresentar a ministra responsável pelo Estado da Saúde, que todos os partidos, inclusive o PS, estão neste momento a tentar combater e reverter, procurando programas de emergência, programas de apoio, recrutamentos extraordinários, aumentos de salários extraordinários, reversão das condições de reforma. E é esta ministra que é o rosto do Partido Socialista para as eleições europeias. Isto é bizarro, é um ataque direto aos portugueses que têm sofrido na pele a falta de condições de saúde, ou então é uma tentativa grosseira de polarizar e dividir ainda mais a sociedade portuguesa numa matéria em que isso não deveria acontecer. Estou, por isso, cada vez mais convicto que o Chega vencerá as eleições europeias deste ano. Porque apresentamos uma candidatura forte, com experiência internacional, com reconhecido percurso político, diplomático e profissional, e porque temos a dinâmica de vitória que nenhum outro partido tem desde as eleições de 10 de março. Não queria, no entanto, deixar de me pronunciar sobre os outros dois cabeças de lista, por entender que eles, cada um à sua maneira e por diferentes razões, representam uma falha brutal da nossa democracia. Ou um ataque ainda mais brutal à independência e à imparcialidade das instituições. Talvez muitos portugueses se perguntem hoje,
ou talvez muitos portugueses agora compreendam, o porquê de muitos comentários, avaliações e o porquê de muitas posições assumidas em televisão. Mas a vida é o que é. Avancemos e esperemos que as eleições europeias tragam a clarificação disso perante os portugueses.